apoiarem a mídia essa semana. E eu quero trazer algum desses assuntos para vocês e botar cada um deles dentro do seu determinado contexto, ok? Vem comigo que está começando mais um. Tamo junto, Flusão. Lealdade tricolor sempre. Vem! Diga lá, família tricolor, Portela Leite por cá, mais uma vez, obrigado pelo seu carinho, é sempre muito bom poder contar com vocês, galera. Muito obrigado, valeu? E peço, gentilmente, que já chegue deixando seu like, dá aquela moral pra gente, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, valeu? Desde já, muito obrigado por ajudar o nosso projeto, obrigadão mesmo. Família, eu quero começar com o papo lescano. Saiu agora a confirmação de que aquele assunto do Lescano ir lá para o Paraguai, o clube paraguaio, é mentira. A diretoria já havia desmentido e agora quem desmentiu foi o pai do atleta. Então a gente vê que não foi coisas que, não sei se plantado, não sei se erro de fonte, mas geralmente quando é ano de eleição isso acontece muito. Já sabemos como é que funciona. Se a coisa está dando certo, tem que tentar desestabilizar porque alguém quer tomar aquele lugar. Isso acontece em outras circunstâncias, já cansei de ver acontecer. Pode ser também só erro de fonte, também acontece. A verdade é que nós nunca saberemos, ok? Mas uma coisa me chama a atenção. O pai do Lescano já avisou que para o Paraguai ele não vai, ele está bem no Fluminense. O outro assunto que me irritou é que a comissão técnica do Grêmio teria interesse no Lescano. Porque eles estavam aqui, o Lescano não jogou. Lescano só entrava quando não tinha jeito. Quando estava todo mundo na posição pendurado, machucado, arrebentado. Agora quer levar o Lescano? Ô irmão, caça o Vitor Hugo. Procura o Vitor Hugo. Se não achar, cagueta, ele tá lá na Arábia. A passagem no Fluminense foi tão boa que hoje ele tá na Arábia. Tá lá. E faz o negócio. Se por acaso não conseguir pegar ele lá, irmão, vai na quarta divisão do Paraná e pega outro. Ok? Todo respeito à instituição gigantíssima que é o Grêmio. Mas aquela comissão técnica lá, amigo, nos prejudicou muito. Pelo menos esse é meu modo de ver. Ok? Outro papo, família. Neymar. Irmão, nosso presidente, Mário Bittencourt, veio ao X e publicou lá a situação do Fluminense em relação ao Neymar, que se resume a nada. Não tem nada, o Fluminense não fez proposta de nada, o staff do Neymar não sabe de nada e o Santos não sabe de nada. O Mário Bittencourt demonstrou seu respeito não só à instituição santista, como ao presidente do Santos, Marcelo Teixeira. Então, família, é aquele detalhe, a gente vê a rapaziada jogar a notícia no ar e não pode falar que foi internet, porque isso pipocou demais na mídia convencional. Pipocou demais. Se tem alguma coisa de verdade no fundo, nós não saberemos agora. Só saberemos lá depois do final do campeonato. Então, a prudência nos pede que a gente recolha esse assunto e vamos aguardar até acabar o campeonato para saber, então, se realmente houve alguma coisa ou não. Mas, a princípio, nada de acordo, nada definido. Neymar, Santos e Fluminense por aqui, firme e forte. Valeu? E um outro assunto que eu queria trazer para vocês, rapaz, também dentro do contexto, que eu vejo muita gente especular. O Arias vem em janeiro. Primeiro lugar, família. Será que alguém, em sã consciência, não ia esperar que todos os times do Brasil, que tiverem condições, iriam querer ter o Arias no time? Que agora eu vejo alguns tricolores, ai meu Deus, o Arias pode ir pro rival, o Arias pode ir não sei qual. Irmão, esquece. Todo mundo vai querer o Arias. Qual a surpresa nisso? Se fosse um jogador de outro clube, você também não queria? Isso é normal. Futebol é isso. Eu não acredito, deixo bem claro isso, eu já falei outras vezes, eu não acredito que se o Arias vier pro Brasil, ele vá para outro clube que não seja o Fluminense. E não fui eu que falei, foi o próprio Arias. Acompanhe aí. Sim, cara, o que eu vou falar? Vou tentar ser bem específico. Muitas vezes eu falei de meu sonho, que eu tinha de jogar na Europa,
que eu tinha de chegar nas grandes ligas da Europa, do mundo, tudo. E claramente que essa era uma motivação que não deixei nunca de expor publicamente, mesmo respeitando o clube, no caso o Fluminense que eu estava. Aliás, que eu sempre fui muito feliz, sempre também demonstrei que era muito feliz aqui no Fluminense, mas o tema de voltar, eu posso falar abertamente, porque claramente que muitas vezes o torcedor fica com receio de talvez ele volta para um rival, talvez ele volta para um time por causa do dinheiro, por causa de coisa. Estou falando, no meu caso nunca foi dinheiro. Eu nunca fui um cara que me movi pelo dinheiro, nunca me movi pelo poderio, se se pode chamar assim, do dinheiro. Eu sempre me movi de acordo às minhas convicções, sempre me movi de acordo a lo que meu coração ditava. Então, por isso estou garantizando hoje que se algum dia eu voltar para o Brasil, eu vou voltar para o Fluminense, porque é minha casa no Brasil, é meu lar no Brasil. Então, minha promessa, como você falou, é em relação a isso, que se o dia de amanhã eu voltasse para o Brasil, vou voltar por causa do amor e não por causa de qualquer outra coisa. Então, família, o Arias sempre demonstrou total respeito e dignidade, não só ao Fluminense, como com ele mesmo. As suas palavras sempre foram sinceras. Ele no Fluminense, jogando muito dando a vida, ele sempre falava a verdade. Eu não garanto ficar no Fluminense. E quando ele saiu, ele está dizendo outra verdade. Ele não saiu por dinheiro. Segundo informações, ele teve uma proposta do Al Nassr, onde até Cristiano Ronaldo teria ligado para ele ir para lá, ganhando muito mais do que ele ganhava no Fluminense. E ele não quis ir. E eu falo que ele iria para a Arábia ganhando muito mais do que ele ganhava no Fluminense, porque no Wolverhampton ele ganha menos do que aqui. Mas é um projeto de carreira. E um projeto de carreira, irmão, infelizmente, ou felizmente para ele, não se limita a um ano. Um ano é adaptação. Se ele vai voltar para o Brasil, vai voltar para o Fluminense, claro que eu quero, para ontem. Mas eu não acredito. Eu não acredito. Nem ele nem André devem voltar agora. Eu não acredito. Por quê? Porque os caras têm muito mercado, galera. Alguém tem dúvida que o Arias tem mercado na Europa? Se Wolverhampton cair, meu irmão, o Aston Villa, Liverpool, qualquer outro clube. O Arias é só saber usar. Coisa que o português lá, o Vitor Pereira, não soube. Essa é a diferença. Eu cansei de ver jogo do Wolverhampton. Quando jogava André e João Gomes, o time do Wolverhampton crescia. Perdia por causa dos outros setores que estavam fracos. Quando ele botou o Arias solto para criar, o Arias barbarizou. Mas daqui a pouco ele prendia o Arias na esquerda, prendia o Arias de volante e sacava o André, sacava o João Gomes. É o cara que a cada partida é uma equipe diferente. É o chamado samba do crioulo doido. Então a culpa não é dos jogadores, ok? Infelizmente, eu acredito que os dois devam permanecer na Europa. Mas se quiser voltar para casa, ó, braço está aberto. Vem que o Flusão aguarda, com certeza. E família, para finalizar, saiu a matéria do Laudo Bom Jardim de que a CBF avançou no fair play financeiro dos clubes. Em primeiro lugar, vou deixar bem claro que eu não acredito nessa história. Eu tô vendo muita gente querendo fazer um papo assim, não fazer um papo cabeça, que a situação é essa, é isso e aquilo, isso pode ser legal. Família, esquece. Sabe como é que vai funcionar isso? Deus queira que eu esteja errado, que dessa vez alguma coisa funcione. Mas sabe como é que vai funcionar isso? Ó, isso aqui, aquele clube X está fazendo errado, então vai ser punido. Vai ser punido, o outro clube Y vai ser punido. Opa. Mas quando chegar o clube Z a ser punido, não, esse aí, peraí. Não, esse aí vamos levar pro STJD, vamos levar pro TJD, vamos levar. Não, peraí, vamos ver com calma. Não, peraí. E não vai ser punido, porra. Vocês esqueceram? Bruno Henrique acabou de ser absolvido.
Flamengo, que o Bruno Henrique fez uma falta, porra, ignorante, covarde no Gilberto. Gilberto hoje, lateral do Bahia. Bruno Henrique foi expulso, mas ele ficaria fora da sequência do campeonato, tinha jogos decisivos. Mas aí rolou que vamos fazer o julgamento do Bruno Henrique, adia. Vamos fazer não adia, efeito suspensivo, adia. Quando foram julgar o Bruno Henrique, o campeonato já tinha acabado, ninguém mais queria saber de futebol, tinha outros interesses e tal, e foi feito na surdina e ele ainda foi absolvido. Nós já vimos isso acontecer antes, várias vezes. Aí agora vem com o papo de que não, agora é sério, agora vai funcionar. Vai funcionar para uns, para outros não funciona. Então eu sou contra implementar essa porcaria. Porque se fosse levado a sério, perfeito. Mas não vai ser. Eu estou adiantando para vocês que não vai ser. Tem clube na Série A que passou a vida inteira sendo bancada por estatal, o que é crime. O que é crime. Cresceu sendo bancado por estatal. Isso é crime. Mas agora, que está bem de saúde financeira, não, é que eu quero, meu irmão, não adianta. A alma está lá embaixo, a gente sabe como é que funciona. Eles não querem fazer nada para colaborar para o bem do futebol. Eles só querem, não vou nem falar do Gerson, que o Gerson não tem culpa nisso, coitado, mas eles só querem fazer igual a lei do LS, daquele cigarro lá de trás. Só querem levar vantagem em tudo. Só isso. Só isso. Aí você vê, todo histórico que tem CBF. Nós já sabemos como é que funciona. Nós já sabemos 2013, já sabemos 2002, já sabemos várias parafernálias que teve no passado. Aí você acha que vai ser correto? Quem é que vai fazer esse acompanhamento? Que vai manter essa disciplina em dia? Irmão, eu tenho minhas dúvidas, não acredito, sou igual Santo Tomé. Tenho que ver para crer. Mas eu, particularmente, com todo respeito aos envolvidos, mas pelo que mostra o passado do futebol brasileiro, eu não acredito, é fazer o torcedor de palhaço. Eu não creio, ok? Mas essa é uma posição minha. Quero que você deixe a sua opinião. E quando você pensar assim, pô, nós estamos falando de julgamento, não tem nada a ver com o CBF. Tem sim. Olha o passado, levanta o passado aí. Tu vai ver que tem muita história interligando as instituições. E quando é para determinadas instituições sofrer as consequências, sempre sai uma mão na cabeça e alivia a pancada. Ô, filho, eu não caio nessa. Valeu? Forte abraço a todos, obrigado pelo carinho. Não esqueça, antes de ir embora, deixa o like. E tamo junto, Flusão, lealdade tricolor, sempre. Até a próxima, família.